te mostrar quem protege a minha terra. Parasquiué, podcast para a vida. Olá, estamos começando mais um Parasquiué, podcast para a vida, parceria com o TEPI, Teatro e os Povos Indígenas. E a nossa convidada de hoje é a Juma Pariri, artivista e idealizadora da Mostra de Artes da Cena e Culturas Indígenas, Fazer Valer a Lei 11.645, de 2008. E aqui está comigo também, como sempre, o meu colega Flávio Feu. Tudo bem, Flávio? Oi, Naine. Oi, Juma. Poxa vida, um prazer estar com vocês mais uma vez. E a Naine falava em ativista e artivista, e ela tem toda a razão. É arte para ser vista, tá tudo certo. Gostei desse arranjo que você fez. Juma é uma figura daquelas que a gente ficaria horas conversando aqui no podcast, né? Eu tive o prazer já de acompanhar vários trabalhos da Juma, inclusive lá na minha comunidade, né, Juma? A gente teve o prazer de receber ela na escola e a gente nem sabe por onde começa essa conversa, na realidade, né? Então, Juma, bem-vinda, se apresente para as pessoas que estão nos escutando, fala um pouquinho de você, da sua história. Então, vou começar com Cangi Queretu. A gente está gravando esse momento agora à tarde, então, o que significa boa tarde? É uma palavra que eu aprendi com a nossa do Boeri, nossa mestra, que chama Diane Crudizak Ariri-Chocó, né, que é uma parenta que está fazendo um dos trabalhos mais lindos assim do mundo, dos muitos trabalhos mais lindos que ela faz, mas um deles é fazer, né, a reanimação da língua de Zubuquaque-PA, né, para todos nós cariris que desaprendemos, assim, então no Brasil todo, ela tem 3, 4 turmas formadas, começou um movimento na pandemia, então eu queria começar, assim, já saudando, assim, o nome da Ediane, assim, para começar. Porque também, para mim, é muito difícil, às vezes, contar, assim, de mim, assim como você falou, porque muito de mim tem a ver com os coletivos e né, e os grupos que eu faço parte, ou que eu, né, assim, ando, né, na minha vida, assim, né, eu vou só começar também, Naine, além de falar o nome da Ediane, eu queria pedir licença para dedicar esse nosso encontro de hoje, né, essas palavras, ações, assim, que a gente vai aqui evocar a memória das parentas Mirão e Alice Oliveira. Elas encantaram agora, a Alice encantou anteontem, a Mirão há 2 semanas atrás. Elas foram vítimas de um incêndio em Recife, mas muito por conta das condições precárias, né, em que vários de nós, né, moram nas cidades, né, moram no contexto urbano. Então, queria muito dedicar esse momento, esse nosso encontro, elas, a Mirão e a Alice, sempre dedicaram, elas não são das artes especialmente, mas elas sempre dedicaram a vida à agroecologia urbana, a trabalhar a alimentação sem veneno, sem agrotóxico, a aprender e ensinar, né, desde, né, dessas culturas ancestrais indígenas, né, que elas são, né, familiares. Então, queria começar por elas e também um pouco saudando, né, as experiências coletivas de autodemarcação, de auto-organização indígena, de retomada anticolonial de território, né, levantamento de aldeias em contexto urbano e rural, que eu faço parte de alguma maneira, né? Eu estou mais perto agora da Associação dos Índios Cariris de Poço Dantas do Mari, que é na Chapada do Araripe, no Crato, que é onde eu estou mais, e do movimento social, que é o Retomada Cariri. Mas eu também faço parte da Associação Multiétnica Uicaquara, ainda que mais distante, mas também faço parte, e também estou no início, assim, na formação, faço parte do grupo do Zap, falo que eu não consigo me desvencilhar da Associação Indígena em Contexto Urbano, Carachuana-Sul, que é ali na região metropolitana de Recife, que eu também saúdo para começar aqui nossos trabalhos de hoje. E muito feliz de estar aqui, né? Agradecidíssima, né, de ter mais esse encontro, né, com a Naine, como ela falou, né, que a gente já tem um encontro de existência juntos, sem até antes se conhecer, né, corporalmente, né, falando, e vários outros momentos, e conhecer também Flávio. Eu sou fã, né, eu ouço o podcast de vocês, né, acho que eu já ouvi todos, assim, desde o início, e então estou felizaça de estar aqui, muito obrigada, e na TQE, em Zubuquaque-PA. Poxa, Juma, é super gostoso a gente poder conversar, né?
Eu vou introduzir uma primeira conversa, e aí, Flávio, você fique à vontade também das suas outras questões, mas eu queria falar justamente dessa coletividade, né? Como é que você enxerga essa produção entre vários agentes, os agentes indígenas, os agentes não indígenas, nessas parcerias? Como você tem visto esse trabalho diante do que a gente fala tanto, né, das apropriações, mas a gente está falando de compartilhamento? Eu acho que é a coisa que eu acho que é mais importante, assim, de existir o teatro enquanto... Ou do porquê que eu me digo uma ativista cênica ou uma trabalhadora do teatro, né? Apesar que eu também sou meio plurilinguagens, assim, eu fico caminhando em vários lados, mas por que eu acho que eu ainda uso a palavra teatro ou artes cênicas, artes da cena? Porque eu acho que o teatro é um dos lugares que ainda que mais preza por essa coletividade, assim. Então, às vezes, quando eu vou lá fazer meus namoros, né, com o audiovisual, quando é com parente, quando é audiovisual indígena, é diferente de quando é audiovisual com pessoas que tiveram a formação dentro do audiovisual desses, né, acadêmicos ou esses tradicionais, né, em que o sentido de coletividade é muito diferente do sentido de coletividade que eu estou acostumada no teatro. E esse mundo choca, esse mundo um pouco, ele bate, porque é um pouco o modo de existir, né? É um outro modo de estar juntos. Não estou dizendo que o teatro também não tem apropriação, não tem hierarquias, não pode ter violências, inclusive, que a gente sabe, infelizmente, né? Inclusive no império aí que eu comecei a fazer teatro, que é esse império dos diretores, né? Homens, então, que eram muito abusivos, né? Com várias pessoas do grupo. Eu já passei por isso algumas vezes, infelizmente, mas eu acredito que o teatro ainda tem essa força, assim, de quebrar com diversas coisas, assim. Então, nesse lugar, eu acho que é muito lindo a gente se encontrar, assim. A gente tem uma coisa que eu sempre falo, aliás, eu comentei ontem até com uma ser das cênicas, que é a Tuani, que ela se declara afro-indígena, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre que eu nem sou muito da perspectiva que a gente tem que trabalhar só 100% indígena, só 100% preto, só 100%, que tem um pouco isso. Eu não sou muito dessa perspectiva. Eu acho que eu sou contra a hegemonia. Eu acho que a gente tem que aprender com o modo de ser indígena para influenciar todos os campos, né? Porque os povos indígenas são muito diferentes entre si. E quando a gente se encontra culturalmente, já é diferente, né, entre si. Quando a gente encontra com outras, né, culturas, com outras... mas como a gente preserva essa diversidade sem ter, né, as violências sistêmicas, né, estruturais, racistas, classistas, de gênero, que eu acho que é isso que a gente tem que combater, mas acho que a gente tem que tentar estar junto, né, sempre. Juma, eu acho que partindo dessas tuas considerações, eu gostaria de tentar propor uma questão. Eu digo gostaria porque é uma questão que eu acho que não está em construção só com a gente da Parasqueué, porque a gente conversa muito sobre isso com a Naine também, mas eu acho que é uma questão que está para ser construída de um modo geral por todas as pessoas e instituições que pensam a coletividade. Então, você mencionou a ideia de modo de ser como uma diferença, como aquilo que efetivamente importa. Então, você não deu um título a esse modo de ser, mas você deixou a ideia de um modo de ser que implica em arte, que implica em cultura, que implica numa visão coletiva da vida, você deixou isso em aberto. Eu, particularmente, acho isso muito interessante, né? E eu queria saber de você qual o estatuto, então, desse modo de ser, dessa diferença que ainda está sendo constituída enquanto ideia, né? que vai para além de qualquer fronteira, porque tem muito a ver com os povos indígenas do Brasil, da América Latina, do mundo, mas também tem muito a ver com outros tipos de modos de ser,
enfim, são tantas diversidades e, de repente, a gente tem a sensação de que esbarra na possibilidade de um avanço desse diálogo e dessa coletividade, justamente numa certa incompreensão de como é que se conduz esse modo de ser. Eu não sei se a pergunta é clara, porque, como eu disse, ela está ainda em construção, né? Mas eu acho que você toca nesse ponto, né? Justamente quando você fala de um modo de ser que é o que realmente importa, né? Que é o que faz essa diferença. Então, o que faz a diferença não é necessariamente um jeito tão específico de ser, que tem muito a ver com a aparência, que tem muito a ver com um certo exotismo, mas é muito mais um modo de ser, aquilo que ocidentalmente a gente chamaria de ética, né? Tem muito mais a ver com o modo de ser, e não com aquilo que se mostra, né? Mas com aquilo que se sente, com a intenção de se produzir, de se fazer. E eu acho que daí que se quebram essas barreiras entre arte e vida, que é tão importante para os povos indígenas. Porque é isso, né? Eu concordo plenamente, esse modo de ser, estar, viver, conviver, principalmente, né? Porque ele nunca é um modo de ser sozinho, né? Porque na medida que a gente está aqui, a gente está respirando, então a gente já está tendo uma interação com o ar e a gente comeu, então a gente passou por diversas interações só no ato de comer. Então é sempre esse estar junto, esse fazer junto. Tem uma coisa que eu falo também em defesa, às vezes, do teatro, não nessa defesa, logicamente, sem contradição e sem, né, sem a gente olhar para todos os lados dela, né? Porque eu falo que eu faço uma defesa do teatro, mas eu particularmente faço pouco teatro, eu faço mais na área que chamam de performance, mas eu não gosto muito do nome. Gosto mais como chamam quando eu aprendi ativação, ou eu usava a palavra medidas performativas, que a gente pode entrar depois nisso. Mas essa minha defesa ao teatro, eu falo que a minha primeira, acho que eu tive, né, porque eu nasci no contexto, né, urbano, eu nasci na cidade de São Paulo, né, minha família, ela é imigrante do estado do Ceará, e eu falo que das minhas primeiras, eu acho que relações com alguns princípios do fundamento indígena eu tive pelo teatro, eu tive pelo terreiro, né, da minha família, que eu acho que é muito importante citar, e a mesma forma de estar junto da minha família paterna e da minha avó também, que é benzedeira, trabalha com plantas, com ervas e tudo mais, mas o teatro, eu acho que foi o primeiro que eu falei, por que eu estou aqui? É porque eu gosto de estar junto, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de fazer círculo, eu gosto que o nosso corpo em coletivo tenha outras corporalidades coletivas mesmo, porque você acessa outras coisas e outras formas até de tocar o outro, de olhar para o outro. E esse olhar, esse treino que a gente faz coletivo pelo teatro, a gente começa a atuar na própria vida, né? Tanto que o teatro é um lugar em que primeiro começou-se, não o teatro, né? Tem as ciências humanas, tem a filosofia, tem vários outros lugares, né? Mas nas artes, eu sinto que é um dos lugares que é o primeiro que abraça todas as questões raciais, as questões de gênero. Agora, cada vez mais, as artes cênicas estão muito junto também com os princípios de agroecologia ou de pensar justiça ambiental, muito porque busca outra forma de estar junto, né? Por isso que quando eu até fiz uma pergunta, eu acho que eu não sei se eu fiz essa pergunta para você também, Naine, mas eu lembro que eu fiz para o Cazé, nessa mostra que você mencionou, né? Que você fez parte, que é a Mostra de Artes da Cena e Culturas Indígenas, fazer valer a Lei 11.645, de quais as relações, né, entre teatro e os povos indígenas, porque que acha que pode ter relação. Porque o Cazé, né, Cazé Angatuxucuru Tupinambá, um grande parceiro, né, nosso das artes, assim, né, indígena, ele é muito convidado pelo pessoal das artes, e ele fala que ele acha que é justamente por isso também, né, por esse treino de outra coletividade possível, de outras formas relacionais, com isso que convencionou se chamar natureza, ou mesmo entre os próprios seres humanos, né, nas suas diferenças, né? Lógico que a gente tem que avançar muito ainda no ponto de vista das artes, mas eu sinto que tem essa abertura do pessoal das artes de cada vez mais aprender, né, com os povos indígenas, e enfim, estamos nisso. Juma, e como que o teatro pode ajudar a fazer valer a Lei 11.645, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo?
Então, tá muito complicado, porque, então, né, para o ouvinte, né, não sei se conhece a Lei 11.645, que em 2008 instaurou a obrigatoriedade, né, do ensino de culturas indígenas e afro-brasileiras. O plural, quem está fazendo sou eu, né? Na lei, ela é no singular, cultura indígena e cultura afro-brasileira, como se pudesse existir no singular. Então, instaurou a obrigatoriedade, mas a gente, de 2008 para cá, a gente sabe que mudou muito, tem esforços lindos de muitos docentes, de próprios corpos escolares, mas a gente sabe também que aconteceu o que aconteceu recentemente com a professora Márcia Mura, que foi afastada, né, que foi transferida da escola que ela dava aula, justamente por trabalhar conteúdos indígenas em consonância com as artes. Né? Então, ela trabalhava conteúdos indígenas, aliada a uma lei que em tese obriga o professor a fazer isso, ela foi afastada. Então, é dramático, né? O momento que a gente vale dizer que a professora Márcia Mura é indígena, inclusive, né? Então, é dramático o que a gente está vivendo. E então, assim, eu acho que o chamado, e eu sinto muito que os professores de artes, eles estão, justamente por conta da mostra, eu pude estar junto com vários professores das artes, tanto da rede básica, como também das universidades, assim, e eu estou sentindo que está tendo, assim, cada vez mais um desejo, pelo menos, de tentar dar conta de um buraco muito grande, porque se instaurou, né, a obrigatoriedade do ensino de culturas indígenas e afro-brasileiras na rede básica, mas não no ensino superior. Então, eu estou sentindo que agora a gente está nessa fase de tentar suprir essa carência. Então, a gente precisa formar professores que vão atuar na rede básica. Esse lugar é no ensino superior, então a gente precisa. Então, eu, por exemplo, sou uma das que estou nessa luta, Naine também, e tantas outras de nós, né, que estão tentando fazer essa conversa assim, urgente, né? E também, enfim, e o segundo passo dessa conversa, gente, né, que eu sinto que está começando é ter cota para professores indígenas nos cursos de artes cênicas e ter cada vez mais cota e o convite para mais pessoas, mais discentes indígenas, né, também entrarem na universidade, se assim o quiserem, né, mas que com condições para isso, né, condições estruturais para isso, para que essas culturas também possam estar, você também possa ser visto na bibliografia, ser visto no modo de ser e estar do próprio fazer artístico ali, né, enfim. Juma, bom, primeiro, parabéns por essa tua iniciativa, né? É extremamente importante estar trazendo essa discussão, é bastante contraditória, absurda, mas, de certa maneira, compreensível também, né? Porque as estruturas de governo e de poder que a gente tem ainda não têm a menor sensibilidade para essas necessidades. Mas, a partir disso, também, eu acho que seria interessante trazer para a conversa um pouco da reflexão sobre de que modo a gente poderia pensar, já que ainda não existe, a gente ainda tem que trabalhar no âmbito da reflexão, não que isso seja menos importante, sem concepção clara a gente não tem realidade boa produzida, mas como seria, né? Como você vê a possibilidade de uma formação para agentes educacionais, professores, que pudessem, então, fazer esse trabalho, levar efetivamente esse trabalho de educar para um modo de ser, para uma sensibilidade, para uma percepção, para uma espiritualidade e para uma arte que são indígenas, mas que não são apenas e exclusivamente indígenas, como a gente falou na primeira questão, né? Esse modo de ser, ele tem muito mais de humanidade do que de um modo específico de vida, né? Mas como pensar, então, uma educação dentro desse contexto, que me parece justamente o que nos falta, o que nos faz muita falta, né? Eu tive uma experiência, Flávio, em 2000 e vamos ver se não vou errar, 2017. Eu fui convidada para fazer uma crítica mesmo, escrever, né, sobre um encontro que o MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo, localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, era um encontro que eles faziam com os professores de artes do estado de São Paulo, mas acabavam vindo mais da cidade de São Paulo,
ia ser um encontro para falar sobre a temática indígena, né, na escola e na rede básica. Uma das convidadas era a Dierá Guarani. E a Dierá, eu lembro que foi uma coisa muito linda, né? Porque os professores todos estavam com essa questão, né? Meu Deus, como eu vou trabalhar na escola? Eu não sei nada, eu não sou indígena, a minha formação é outra, eu tenho 50 minutos de aula, são 40 cadeiras escolares para eu dar conta, para começar, né? Porque você entra numa sala de aula, você vai trabalhar teatro e tem 40 cadeiras escolares, né? Às vezes, o discente que está ali, o estudante que está ali, não comeu, né? Então, como eu vou trabalhar as questões indígenas, né? Como eu vou aprender essas questões indígenas? Aí a Dierá falou algumas coisas, uma delas foi muito, muito, muito legal, que ela fala com Tiramói Google, né? Se você não conhece um indígena, se você não tem um indígena próximo, fala com Tiramói é a liderança espiritual, né, do povo Guarani, em BA, fala com o Tiramói Google, ou seja, busque as nossas palavras na internet, que agora a gente tem bastante coisa já, a gente, da nossa voz está na internet. Mas o que ela fala também busque, né, a pessoa indígena mais próxima de você, para você tentar aprender, mas ela fala também uma coisa que eu acho que para mim é uma grande coisa. Ela não virou e falou assim, aprenda dos nossos grafismos, aprenda das nossas histórias, aprenda da nossa culinária, que podia ser também, porque num grafismo, numa história e na culinária, a gente tem muito do modo de ser, estar e da própria vida indígena. Mas ela falou, aprenda como a gente luta e pelo que a gente luta. Para mim, a Dierá dá uma chave para todos nós aqui. Eu, por exemplo, antes de ouvir a Dierá, em 2017, já tinha ouvido falar outra parenta também, né, a Valdelice Veron, liderança Guarani Kaiowá, ali da aldeia Taquara do Mato Grosso do Sul, que também fala, né, nos pede isso em vários dos seus vídeos, em vários dos seus, né, esteja junta na luta, né, e aí você vai ver como é o modo de ser estar indígena, né. Para isso, por exemplo, já vou citar aqui, onde eu cito, né, que é o filme da própria Naine, que é o Levanta e Luta, em que a Naine, né, roteiriza, dirige, a própria como um dos diversos eventos de luta, né, dos povos originários, né, em situação de manifestação, em situação como faz a luta indígena é muito diferente de como faz a luta às vezes dos outros povos. Eu também dentro do teatro, né, eu realizei uma pesquisa de mestrado em que eu quis compartilhar, né, nesse formato aí ainda de dissertação e tudo mais, o que eu aprendi justamente observando a luta dos parentes, né, em situação de manifestação, né? E aí eu acho que quando a gente vê essa luta, a gente aprende muito de teatro, de arte, de todo tipo de arte, de vida, de estar juntos, de como trabalhar na escola também, de alguma maneira, né? Pode parecer muito longínquo, mas eu acho que tem várias chaves aí, né? Eu tenho uma coisa que eu também às vezes falo, né? Às vezes a pessoa me pergunta, mas não é apropriação cultural eu trabalhar um grafismo na sala de aula? Eu falei, em primeiro lugar, eu nunca falei para você trabalhar um grafismo na sala de aula. Número 2, às vezes você afastando, muito bem afastado essas cadeiras e sentando em roda e olhando nos olhos e perguntando para eles sobre as histórias que eles podem aprender com uma pessoa mais velha, né, que eles conheçam, porque às vezes, né, não dá para perguntar da avó, porque muitos desses discentes não têm avós, né, e tudo mais. Você tá fazendo uma prática muito mais indígena do que dar uma prova em que a criança precisa reconhecer um grafismo indígena, porque está indo para o corpo. Eu fico curioso sobre a possibilidade da gente pensar uma forma de trazer essas ferramentas que você menciona, não necessariamente para complementar uma estrutura pedagógica que já existe e vai permanecer. Mas eu penso na possibilidade da gente pensar, talvez, evidentemente, como eu disse, isso está no âmbito da reflexão, então talvez soe não muito palpável, mas assim, me parece que o modo de ser que a gente está tratando, que vocês conhecem melhor do que eu, porque eu sou um professor, eu não sou um ativista, e me permito pensar, porque também sou da filosofia, mas como, de repente, trazer para esse cenário reflexivo
ideias que possam explodir com essa estrutura pedagógica, de alguma maneira. Então, assim, não é trazer para ela ferramentas que vão mantê-la como ela está, mas talvez pensar numa maneira outra de fazer. Quer dizer, não ter um momentinho para fazer um círculo, mas fazer um círculo o tempo todo, alguma coisa do tipo. Eu concordo, mas a gente sabe que o trabalho... Eu trabalhei... Eu sou ativista, né? Sou produtora cultural, mas eu sou especialmente professora, assim. Eu sempre trabalhei, né? Às vezes de maneira não formal, mas mesmo no ensino informal, dentro do ensino formal, sabe? Umas coisas assim, né? Eu não era professora da sala de aula, mas sempre estava na escola. E eu sinto que, bem, a gente são séculos de repressão, né? De colonialidade, né? A escola é um dos maiores instrumentos, né? Da colonialidade, né? Então, a nossa figura dentro da escola é uma figura, como professora de artes, como indígena, sempre que já gera muitas questões em si. Então, a gente tem que ir indo do jeito que a gente não pode para não sofrer as repressões, para não ser expulsa, por exemplo, da escola, né, não ser transferida, às vezes, e sofrer mesmo, assim, eu já sofri diversas. Eu já sofri diversas represálias, às vezes, de colegas, hein, de professores colegas, porque eu estava utilizando uma bola de borracha, sabe, uma bola que não era capaz de quebrar um vidro, para fazer um jogo teatral, né? Mas eu insisti, eu insisti, né? E aí existem uma série de práticas que a gente vai, por exemplo, né? Eu nunca esqueço, Naine, já que você trouxe, né? Eu tive a honra de aprender estando numa escola, né, indígena, lá na terra indígena da Naine, a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias, na terra indígena Terena Limão Verde. E lá a gente fez, eu fui lá como artista residente professora de artes, né? Meio assim, né? Para fazer um processo de aprendizagem mútuo, né? Porque é óbvio que a primeira pessoa que mais ia aprender era ser eu mesma, né? E a gente fez vários processos, era um processo meio multilinguagens, né? Então a gente teve de paisagem sonora, a gente teve de arte circense, a gente teve de fotografia e a gente teve de audiovisual também. Inclusive, eu estava aprendendo, eu convidei um amigo para ir junto, né? Que ele é meio da área de arte visual, de audiovisual mesmo, né? Para ensinar todos nós. Inclusive, por causa do projeto, a gente estava adquirindo uma câmera para a escola, ninguém sabia usar, tampouco eu. E aí a gente fez várias cenas, várias imagens a partir de um processo teatral que a gente já estava construindo, né, em outras vezes que eu tinha ido, e num determinado momento, isso em conjunto, inclusive porque a gente fazia essa cena na frente da igreja, a gente falou, né, com o padre, com a Gedi, que era a diretora da escola então, com todos, né, os docentes, Valdevino, que é um docente muito próximo do projeto, né, junto também, bem, tinham várias, né, estou citando alguns nomes, né, e os discentes que estavam, a gente faz uma cena em que a gente queima uma cadeira escolar, logicamente uma cadeira e uma mesa escolar que já estavam velhas, já estavam bem jogadas num canto, obviamente que a primeira responsabilidade de todos nós é não estar queimando cadeira escolar que serve, né, e aí a gente queima, só que a gente queima para fazer uma fogueira para a gente mesmo. A gente fez uma festa nessa noite. E aquela era a nossa fogueira, a gente usou. E eu nunca esqueço que um dos discentes, ele estava no 3º ano na época, ele já saiu, já saiu faz um tempo. Ele virou assim: se essa moda pega. Não, não no sentido da gente botar fogo na escola, mas no sentido de que a gente eventualmente pode ficar mais em roda e mais junto, e talvez inverter o próprio lugar da escola nas nossas vidas. Porque todos nós, indígenas e não indígenas, passamos por processos de escolarização que são processos muitas das vezes violentos. Por outro lado, a gente também tem a realidade de que muitas pessoas não acessam a escola, não acessam nem a formação básica, né? Então também não é só assim queimar a escola, né? Eu acho que é por de dentro a gente talvez, né, fazer isso que você falou. Uma roda que comece pequena na sala de aula, mas de repente tome tudo, de repente a gente já possa usar uma cadeira escolar e uma mesa que a gente não usa mais para ficar ali sentado, engessado, para ser a nossa fogueira e a gente dançar em torno dela. Tava até pensando aqui que tem muitas
pessoas, muitas crianças, jovens, às vezes até adultos, pessoal do EJA, por exemplo, que vai para a escola, quer dizer, que precisa daquela estrutura da escola, porque ele vai se alimentar na escola, ele vai jantar na escola, enfim. Então, sim, claro, eu concordo, eu coloco um pouco porque é uma entrevista também, porque a gente quer provocar, porque a gente se permite pensar, mas também porque eu agora também pergunto isso, como é que a gente está em termos de estrutura de formação com essa finalidade, assim, quer dizer, no Brasil, tem curso de graduação, onde é que tem curso de graduação para o modo de ser indígena? Aí, Naine. Como estamos? Fácil não tá, né? Vou contar uma experiência. Posso contar, então, aquela experiência da UDESC? Sim. Vou contar uma em âmbito que é luta, né? Tudo é luta. Vou contar uma no âmbito, então, da pós-graduação. A gente estava falando da rede básica, eu vou falar no âmbito da pós-graduação. Eu acessei a pós-graduação, né? Eu finalizei agora meu doutorado numa instituição que chama UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Quando eu entrei, não tinha nem cota, né? Para começar, não tinha nem cota para entrada discente. A gente, com a luta estudantil, logicamente aliada a algumas poucas discentes, infelizmente é esse o contexto, nós conseguimos a cota, depois a gente conseguiu a bolsa por critério socioeconômico, então quem é cotista é o primeiro a ganhar a bolsa. A gente depois conseguiu uma luta lá da UDESC para também as pessoas acessarem comida, talvez ter uma ajuda para também lugar para ficar lá, porque é uma cidade cara. E aí a gente conseguiu, para mim, uma das coisas que eu acho não mais importantes, né? Ela é tão importante quanto a estrutural, que a gente conseguiu uma mudança do formato de tese, de apresentação, né? Da sua comunicação de pesquisa, em dissertação e tese. Porque a gente é do teatro. Por que a gente precisa? A nossa única forma de comunicação com o mundo é pela escrita? Né? Os povos indígenas são os primeiros a ensinar para a gente que a gente tem milhões de outras formas de comunicação, né? Pelo corpo, pela palavra, por tudo que envolve, né, a vida mesmo, né? Então, por que o teatro ainda vai ficar na pós-graduação fixado só à escrita? Quem quer escrever tem que escrever mesmo também. É um lugar também de ocupação, né? Eu falo que eu sou leitora da Naine, todos os textos que ela lança, né? Que ela tem a coluna dela no Itaú Cultural. Eu leio sempre, aqueles textos me abrem. Eu li recentemente o texto do Denilson Baniwa, que ele faz na Tucum, também foi um texto que me rasgou inteira, me abriu, a minha existência. São parentes que escrevem, mas os parentes que não gostam de escrever, que foram, né? Embora eu tenha acessado a pós-graduação, tenho uma dificuldade absurda com a escrita. Eu nem gosto, eu quero me comunicar pelo meu corpo, eu quero me comunicar pelo teatro, por outras possibilidades de corporalidade, de relacional com o mundo. Então a gente instaurou enquanto resolução mesmo, tanto para a biblioteca quanto para o departamento, que a gente pode comunicar as nossas pesquisas da maneira que for, inclusive como uma peça. Então, pode ser um clipe, pode ser um filme, como os que eu apresentei, né, que a gente fez um filme, por exemplo, um dos filmes que eu apresento enquanto na minha tese, né, de doutorado, é um filme que eu fiz junto com a Associação dos Índios Caríris do Poço Dantas do Mari. Na época eu ainda estava me achegando, agora eu sou parte da associação também, né, e a gente fez um filme um pouco tanto para denunciar, né, o que está acontecendo ali, que são as consequências da transposição do Rio São Francisco e de um projeto chamado Cinturão das Águas, que é um braço dessa transposição, e que, assim, quer dilacerar, destruir, né, tanto com os seres humanos ali, cariris que estão ali, mas principalmente com os seres não humanos que compõem aquela paisagem, né? Então a gente tinha essa denúncia, mas a forma da gente fazer aquela denúncia era com uma ação urbana, com uma ação cênica na rua. A gente queria misturar o documentário com a ação cênica, né? Esse é o meu doutorado. Isso que é por isso que eu acho que eu ganho dinheiro público na forma de uma bolsa, e é isso que eu quero comunicar para o mundo. Né? Por exemplo, esse filme, que é uma ação urbana, que é uma denúncia, que é um vídeo denúncia, ele, por exemplo, foi anexado aos autos de demarcação de terra da comunidade para a FUNAI.
por conta desse vídeo que circulou num festival de cinema, o CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, se eu não estou errada, mas é o CIMI Nordeste, foi até a comunidade para prestar auxílio e solidariedade à comunidade. Esse filme fez com que a gente se ajuntasse, que tivessem mais colaboradores, que a gente pudesse também desenvolver outros processos audiovisuais, e a gente fez coletivamente. E tem teatro no meio, teatro de ação cênica urbana, né? E tem luta junta. E tem pesquisa acadêmica junta, né? Eu acho que é essas coisas que a gente tem que tentar fazer aí juntos, é parte da luta. Que bom te ouvir, né? A gente tem muita informação e a tua conversa com a gente muda um pouco da perspectiva dos episódios que a gente construiu até agora, porque a gente estava falando mais dessa ação cênica enquanto movimento, enquanto corpo, enquanto estar em cena, né? E aí agora a gente vem falando de um processo de políticas públicas, de militância, de ativismo e artivismo, o que nos mostra que o assunto tem muitas possibilidades de abordagem e o que é muito bonito, né? Nós estamos possibilitando que as pessoas também conheçam um pouco de todas essas trajetórias que vocês têm, né, Juma? E eu sou muito grata e muito feliz de ler tua tese e de ver esse outro formato, né, essa outra maneira de pensar esse espaço acadêmico, que também é um espaço de racismo institucional muito forte, e a gente sabe disso. A gente sabe que as coisas ainda precisam mudar de uma maneira até radical, né? Em algumas instituições, se não em todas. A gente está se aproximando, então, aqui do final da nossa conversa, e a gente tem uma pergunta clássica, que é a da mochila, né? O que você carrega na sua mochila, mas eu vou mudar um pouquinho. O que você gostaria de compartilhar com as pessoas do que você já carrega nessa sua mochila, de tantas atividades proativas que você faz, de todo aprendizado que você já recolheu na sua vida? Vou contar uma vivência, então, eu acho. Eu nem tinha, eu ouço podcast e não tinha pensado que ia ser essa pergunta para mim aqui. Que forte. Sabe a primeira coisa que me veio? Eu tive a oportunidade de morar no México, em 2015. E aí uma das cidades que eu morei foi a cidade de Tijuana. Tijuana é justamente uma das cidades que faz fronteira com os Estados Unidos, né? E aí, na parte mexicana, a cidade vai até as grades, né? Nos Estados Unidos, que tem uma parte, assim, ainda bem grande de praia, assim, né? De montanha. E aí eles fazem um encontro, né, anual, que chama Fandango Fronteiriço. Fandango é um gênero, né, de música e dança, que é misturado, né? Ele tem tanto influência indígena como influência europeia, mas, né, ele é praticado pelas pessoas, né, por muitas pessoas ali do povo, né, das pessoas mesmo, né? Não é... Muita gente dança e toca o fandango. E aí, uma das coisas que mais me impressionou é que o fandango fronteiriço é porque realmente as pessoas, quem mora do lado do México vai até a fronteira, vai até o portão, e os mexicanos que não podem voltar, e nem os mexicanos que estão no México que não podem ir lá, eles andam toda aquela parte dos Estados Unidos que é tudo escura, que montanha, vão até a fronteira. Ali eles fazem o fandango acontecer. Então, é uma grande roda com uma grade de prisão no meio, mas acontece a roda, acontece música e dança em uníssono. Para mim, essa é uma imagem de resistência dos povos indígenas, né, que estão ali nos corpos mexicanos, mesmo que foram submetidos a anos de apagamento, né, a anos de tentarem cimentar, né, nossos modos de ser e agir, né, mesmo assim tem a resistência, e é uma resistência por meio das artes, por meio do corpo, por meio da música, por meio da dança. Bom, então você compartilha com a gente, com todo mundo, esse fandango mexicano da fronteira. Que bom, a gente fica feliz. Então a Naine vai levar a gente para dançar um lambadão cuiabano. Foi. E um chamamé.
O chamamé é uma promessa de que um dia ele vai acontecer, pode ter certeza. Com tereré, né, Ini? Ai, com muito tereré. Muito mate. Então tá, né, gente? Encerramos e um abraço para Juma. Foi um prazer ter essa conversa com você, um aprendizado. Obrigado, Naine, pela parceria e até breve. Até breve. Obrigada, Juma. Se quiser deixar alguma fala final, obrigado para você que está escutando, a organização do TEPIR, o Michael, que ajudou a gente aqui na produção e a partir de agora ajuda a gente também no agendamento das entrevistas, nas biografias e em tudo mais que a gente precisa. Michael Esker. Maravilhoso, Michael, que eu também agradeço. E agradeço muito, né, vocês, né, Flávio e Naine, pelo tanto, né, e também a Andréia e todo mundo, né, do TEPI que está fazendo esse encontro tão lindo. Então, eu vou fazer um chamado, fazer um convite também dentro do TEPI. Eu vou estar movendo, né, ativando, provocando e sendo provocada por uma oficina que chama Ativações Performágicas contra a Farsa da Representação Colonial. Então, queria convidar a todos que ouvirem aqui esse podcast antes e que tenham interesse da gente aprofundar e conversar mais sobre algumas das questões que foram levantadas aqui no podcast. Queria convidar. Então, quando será a oficina, Juma? Vai ser entre o dia 24 e 27 de janeiro, das 19 às 21 horas, e as informações vão estar também no site do TEPI. www.tepi.digital. Até lá, gente. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, um abraço. Até, Inatequié. Obrigada. Quem protege a minha terra.